ano de 2009 foi um ano dolorido. Foi um ano que nós perdemos um grande amigo aqui, o professor Júlio faleceu, e eu recebi as aulas de literatura só do Júlio. Falta. Um dos melhores professores que essa instituição já teve, com respeito a todos os meus colegas, mas um grande professor. E você receber as aulas de um cara que há 30 anos dava aula de literatura, e eu nunca na minha vida tinha dado aula de literatura, era foda, foi complicado. Cheguei muitas críticas. No começo as críticas são doloridas, né? Porque as pessoas às vezes não têm o limite da crítica. Né? Eu acho que é importante para a nossa vida que nós saibamos sempre elogiar e, sobretudo, quando formos criticar, que nós tenhamos uma espécie de cuidado, não é? Porque a crítica nunca é para destruir. Você odeia o sol, tudo bem. Eu odeio o sol, meu. Eu te detesto, cara. Você é um bochecho muito grande. Mas isso aí é sério, né? E então eu fiquei muito triste, porque cansei de ano, né? E eu ficava naquela tristeza, pô, mas por que, né? As pessoas estão detonando, né? Com a minha aula, pô, né? Eu tô aprendendo, cacete, que bosta, né? Aí beleza. Aí, 2009, se eu não me engano, o Júlio apareceu, beleza. Foi um ano de muita aprendizagem, né? E eu ainda não havia entrado nas turmas da Ana Rosa Manhã, nem na turma da manhã. Eu dava aula nas humanas, manhã, semântica, né? Mas ainda assim não tinha a cobrança que se tem quando você dá aula numa Ana Rosa Biológicas, né? Aí veio o ano de 2010. O ano de 2010 já foi um ano que eu comecei a pensar, falei, sabe o seguinte, eu vou fazer o que eu sempre fiz. Se der merda, foda-se. Se não der, vai ser assim. Né? E aí foi. Até que, este ano, início do ano, 2011, cheguei na primeira reunião do curso, né, a atribuição das aulas. O Roberto falou, Roberto, que conversa comigo? Restaurando, nada ainda está rolando. Roberto, você sabe então que esse ano houve uma transformação do curso? Não é verdade. Eu vou ficar agora no pedagógico, eu vou ser responsável pela elaboração do material e nós vamos dar uma carga maior para a interpretação de texto. Então aquela aula que você dava quinzenalmente, para as humanas você vai dar semanalmente. Falei, beleza, vai para as turmas. Estava pensando, na aula à noite, só que de noite, não desprestigiando, não é isso, nunca desprestigiando. Mas, pensando numa turma com que eu já tinha intimidade. Falei, tudo bem, Alberto. Então, e a novidade é que você vai assumir as turmas da Ana Rosa Manhã. E aí ele quis me ajudar e ele falou assim, bem, Francisco, Aurélio, você é da creme de la creme. Você está no crime do crime. Eu falei, nossa, mas você acaba aplicando aquele Roberto, porra! Os caras estão falando ali! Eu falei, Deus. Entrei. E foi para mim muito gratificante ser bem recebido por todas as turmas. As turmas biológicas, né? A sala 39 especial é uma sala muito carinhosa, muito receptiva, né? E me surpreendeu a recepção minhas atas. Uma recepção que desde 2007 eu nunca tive nas salas de humanas. Eu achei surpreendente, então, que uma sala de biológicas e uma sala de exatas, que a princípio apresentaria uma aversão a uma discussão das ciências humanas, tem uma recepção mais calorosa, mais envolvente do que uma recepção na sala de preparatório para as ciências humanas. Né? Então, eu tenho muito a agradecer a vocês por essa solidariedade, por essa compreensão, né? Sobretudo pelas críticas positivas. Né? Houve uma sala que falava, olha, que estava muito difícil, não tem nada que ele fala. Porra, né, meu? Mas, caramba, né? Eu não posso, cara, falar difícil, eu estou falando que eu leio a teoria. Né? Então, você faz sentido, ainda está funcionando do lado, né? Mas aí, o que aconteceu? Então, esse ano para mim muito gostoso. Né? E
eu já dei aula no colégio, mas eu deixei de dar aula no colégio porque me irritava muito aquele procedimento, aquela coisa chata, né? Mas nunca porque eu deixei de estabelecer uma relação afetiva com os meus alunos, né? Quando a gente entra aqui, putz, cara, cada aula que eu preparei esse ano, né, eu falei, cara, deixa eu fazer uma coisa interessante que vai auxiliar cada um dos meus alunos, cada um das minhas alunas, não somente na prova, mas numa expansão da vida do cara, né? O cara começa a ter aquela aula, aquela discussão, não como algo limitado ao vestibular, mas que ele começa a pensar um pouco nele. Eu acho que esse que seria o papel de um professor, né? E aí você vai criando expectativas, né? Aí fiz a brincadeira do abraço e sei lá qual casualidade eu queria, essa porcaria do Facebook. Eu imaginava que em pouco tempo haveria aquele enormidade de pessoas. E aí fui ao Profest, né, no segundo semestre, poxa, que recepção carinhosa das pessoas, né? E aí você começa a pensar que quando você está aqui na frente, você está falando coisas que estão atingindo as pessoas muito além daquilo que você está imaginando. Que pode ser para o bem, infelizmente pode ser para o mal. Né? Mas aí, se eu chego nessa época, eu começo a lembrar de quando eu prestei vestibular. Eu fiz 3 anos de curso, então eu vou sintetizar um pouquinho, claro, para a pessoa, mas nesse primeiro ano de cursinho eu aprendi muita coisa. Eu saí de uma escola pública à noite, cara, porque eu sabia nada para pegar falei pra caralho. Não passei. Mas não podia passar, porque eu não tinha competência intelectual para passar e muito menos maturidade para ir à universidade. Isso é importante, gente. Mas no primeiro ano aconteceu uma coisa que a primeira vez que eu fiz simulado na minha vida, cheguei em casa arrebentado, triste pra cara, né? Detonado, chorando já. Eu falei, não posso simular. E aí meu pai pegou, meu pai tem um papel muito importante pra mim, né? E aí meu pai e aí ele falou assim, senta aqui, meu pai, eu sou de português, senta aqui. Vamos resolver esse negócio. Sabe por que eu vou resolver com você? Eu falei, vai pensar? Não. Porque eu vou passar na USP com você. Eu falei, tá de brinquedo? Você tá louco? A gente não tem 17 anos. A gente acha que sabe muita coisa. E você vai ver que conforme você vai envelhecendo, você descobre que quanto mais passa, menos você sabe. E você pensa, putz, será que se eu tivesse uma autoridade que eu tenho hoje, naquela época, eu teria feito a responder? Aí no segundo ano, resolvi prestar física. Achei que sabia resolver um sistema de equação de Graham-Brown, né? Passei para a segunda fase, cara, que delícia. Eu vou comprar o jornal, convocados para a segunda fase. Eu ouvi pegar a lista da segunda fase na frente. O cara falou, o quê? Não, só comprar o jornal. Aí fui para a segunda fase. Cara, foi gostoso, impressionado. Eu lembro que eu fiz a prova de matemática, que o cara que aplicava a prova ficava acima. Poder, né? Não passei. Terceiro ano de cursinho, estava saco cheio. Foda desses 3 anos, eu descia pro cursinho, né? Aí sempre encontrava uma outra pessoa conhecida e falava assim, pô, mas você só estuda. Aí uma vez eu fiquei triste. Mas nada do curso, tem que estar lendo. Vai passar fome. Eu tenho vontade de pegar meu dedo e falar. A pessoa é medíocre e acha que todo mundo é medíocre. Nunca deixem isso acontecer com você. Você está aqui porque você está querendo superar a condição que você se encontra. Aí no terceiro ano, saco cheio já. Porra, os espaços lúdicos, os lugares de cursinho permanecem, é tudo igual. No ano passado, uma moça em Valinhos me interpelou de uma maneira muito mais educada. Falou, mas sua aula não muda? Eu falei, mas você... Você compra esse pacote. Aí
delicadeza, aí meu fui, saco cheio, aí me dando esse Mackenzie. Passei no Mackenzie. Passei na colocação e tinha a bolsa. Aí meu pai falou, vai? Eu falei, pai, não quero USP, cara. Porque a USP pra mim já é uma coisa pessoal. Eu ficava imaginando quando eu fosse ao cinema, mostrasse a minha carteirinha. O que vai ser? Nossa, o que é a USP? Não, mas é a USP. Você nem sabe o que é a USP, mas vou mostrar a minha carteirinha, assim, é claro. E aí, fiz a prova. Primeiro dia da primeira prova da primeira fase. Cara, esse dia foi foda. Eu cheguei à minha casa, comecei assim, questão, errado, 2, errado, 3, errado, 4, errado. Aí, o que aconteceu? Fiquei puto da vida, tinha ido muito mal. Aí minha mãe me abraçou e falou, filho, calma, você já passou na Unifiel. Chorei mais ainda. Aí fomos, né, na brincadeira, meu pai e eu, fazer matrícula na Unifiel. Meu pai falou, filho, mas a USP nem é tudo isso, né? Eu olhei pra ele e pensei, ainda bem que é meu pai, você vai falar daqui. Uma amiga minha me ligou na terça, quarta-feira, falou, pô, você não ligou, falou o que aconteceu? Eu falei, não aconteceu com porra nenhuma! Eu fui mal nessa prova, caramba, de novo, de novo, eu não acredito, eu não vou fazer a segunda prova. Eu falei, você tá louco? A gente tava em pente lá, não sei o que. Falei, não falo mais comigo, tchau. Quinta, sexta-feira, já estava mais controlado. Falei, daí ela falou assim, conta de novo. Você tá louca, você aguente. Na sexta-feira eu contei de novo. E aí, eu aprendi uma coisa fundamental. Contar. Mas eu aprendi que quando você faz a prova K, você tem que corrigir o gabarito da prova K. Beleza. Aí fui pra segunda prova, fui pra segunda fase. Legal. Aí você faz a prova da segunda fase, você vai pra Manaus, volta e passa 1 hora. Mas aí chega o dia X de fevereiro. Esse dia X a internet não funciona, nada funciona. É uma coisa. 1 hora da manhã a gente lá, saiu a lista. Saiu a lista meia-noite, a gente fez muito normal. Meu pai, minha mãe, meu irmão e eu ali na porta. Avisa aí que eu estou saindo. Eu aí na porta, dentro do quarto, olhando. Meu pai começou a descer a lista assim. Passou bem. Passou por bem. E parou. Falei, passei. Meu irmão olhou para mim e falou, nossa, você não passou de novo. Aí, tá legal, né? Aí ele pegou, voltou. Meu pai voltou. Ele vai confirmar, né? Aí ele ficou parado, assim, olhando para ele, passou de novo. Aí ele fez assim. Ele me falou. Naquele momento, pensei, cara, 3 anos que eu me fudi pra caralho. Tem um monte de merda. Mas a imagem mais marcante foi a seguinte. Meu pai se levantou, olhou para mim, falou assim, filho, muito obrigado. Eu passei na USP junto com você. Aí que eu fui entender aquilo que 3 anos antes ele havia falado. Tem outra coisa marcante para eu terminar. Quando eu entrei aqui no etapa em 2007, eu liguei para minha mãe ali da esquina ali daquela padaria. Mãe, tô numa etapa.